Dá boa-vinda a todos. Amém? Sejam muito bem-vindos. Você está pronto, irmão? Seu coração tá sensível, desejoso? Que o Senhor te faça ouvir a voz dele. O ensino dessa noite é bastante importante. Te garanto que para todos nós que entramos aqui, eu, eu não me agrado muito da ideia de planejar discurso. Que sentido? Se vier pessoas assim, eu mando assim, ou se vier pessoas assadas, eu falo sim. Eu acredito no Espírito Santo conduzindo o pregador, e eu acho que a melhor forma de um pregador se preparar é ele passar tempo com Deus. Deus conhece teu coração, você que entrou aqui, Deus sabe exatamente quem você é, e ele tem um interesse em você, muito maior talvez do que você saiba, do que você entenda, e eu não sei por que também, mas Deus nos deseja. Você sabe disso? Amém? Deus nos deseja, Deus nos quer, e Deus nos quer para ter um relacionamento íntimo com Ele. Bom, Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9, diz assim: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Vão e aprendam o que significa misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos e sim os pecadores. Acho questão da gente ler bem pausado, bem tranquilo, analisando, observando o texto. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai. Ministra o nosso coração, Senhor. Fala com a gente. Fala com cada um de nós. Seu poder, Senhor, se aperfeiçoa na nossa fraqueza e nós cremos nisso. A graça do Senhor é tudo que nós precisamos e ela é infalível. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que esse texto vai fazer a gente despencar de um lugar de soberba. O evangelho, gente, ele começou na sua vida, não naquele dia que você entrou na igreja e falou, olha, essa mensagem aí, ela tem sentido, eu vou seguir Jesus. A mensagem do evangelho, ela começou na sua vida no exato momento que você entendeu a sua necessidade de Deus. Você precisa entender que em você é uma necessidade extrema sobre Deus. Há em você uma incapacidade de viver com Ele, você não é capaz, eu não sou e ninguém aqui é. Então, para isso, Ele mesmo nos capacita a agradar a Ele. É muita graça. Isso é graça. É quando Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Você entende isso? Então, o Evangelho, ele começa para os incapazes, para aqueles que não são, para os imperfeitos. A pessoa que fala, pastor, eu estou fraco, eu sempre digo que isso é um dos maiores equívocos. A Bíblia diz que você é fraco, não que você está. Não, o Espírito Santo, afinal, ele não foi enviado para nos ajudar nas nossas fraquezas. Então, se o texto está certo, ninguém aqui está, você é. Você é incapaz de orar como convém, então o Espírito Santo vem te auxiliar. Enfim, toda a vida cristã é pautada no socorro divino, gente. Se Deus não socorre a gente todo dia, se Deus não capacita a gente todo dia, você não vive a vida cristã. Então, para você que talvez ouviu um evangelho esquisito, feito de santarrões, pessoas que falaram para você que você talvez... Você olha para aquela pessoa e fala assim, eu nunca vou ser do nível dela, né? Essa pessoa aí subiu alguma coisa, entrou em algum lugar que eu nunca encontrei na vida. É impossível ser esse negócio que esses homens falam que são. Então, se você algum dia pensou isso do evangelho, eu te garanto, o evangelho, ele é profundamente leve. Eu ouço frases que ficam no nosso meio cristão e vai se replicando, vai entrando na boca de um, entrando na boca de outro. Olha, viver com Deus não é fácil. Fácil é viver com o mundo. Eu quero descobrir o evangelho de João, não do evangelho da igreja atual. O evangelho de João, em 1 João, diz que os seus mandamentos não nos são pesados.
Então, eu quero que você hoje redescubra o Evangelho. Que você olhe para Deus e para Cristo e pense assim, gente, talvez eu não entendi o que ele veio trazer. Me faltou. Alguém me lesou na instrução. Alguém me pregou um evangelho tão pesado que eu pensei, não dou conta, vou abandonar. Alguns de vocês aqui não saíram de igreja, mas já abandonaram o evangelho faz tempo. Ou seja, não seguem mais, não perseguem mais a boa notícia de Jesus. Você está aí, irmão? Você chegou? Eu quero falar hoje Jesus o médico. Uau, ele é o médico dos médicos, sim ou não? Esse texto, por que escolhê-lo? Gente, ele fala de uma coisa inusitada. Jesus chama uma pessoa muito controversa para esse grupo de liderança dele. Nós estamos falando de Mateus, chamado também de Levi, um homem estranho. Por quê? Pode ser que esse homem esteja metido em falcatruas. Ele era um, quem sabe, publicano. Esse publicano, os publicanos, eles eram pessoas amigas do Império Romano. Você paga imposto, sim ou não? Está virando um ano agora, lá vem o IPVA. Todo mundo fica ansioso para chegar o IPVA, não fica? Não. IPTU também, está chegando aquele carnezinho. Mas você paga feliz, sim ou não? Não, né? Mas você paga. Importante é que você paga. Sabe o que acontece nesse caso? Eles pagavam impostos sem ao menos ter a decisão disso. O Império Romano tomou tudo. O mundo era liderado pelo Império Romano. E nós estamos falando que um judeu chamado Mateus começou a trabalhar na coletoria de impostos. Ele ficava lá e todo dia a Kátia ia olhar um vizinho e falar assim, traidor. Nós não estamos falando, gente, do cara que demarca o terreno para cobrar IPTU. Você paga porque você é brasileiro, você está aqui. Agora imagina os Estados Unidos começar a cobrar impostos de todos nós brasileiros. É mais ou menos isso. Eles se sentiam cativos. Só que nós, pelo exemplo bíblico e pela história, nós sabemos que os publicanos, eles não só eram odiados por isso, também por falcatruas, por desvio, por cobrar excessivamente, por tomar para si o imposto e mentir para o Império Romano. Você lembra de Zaqueu? Como Zaqueu? Quem que é esse homem? Um outro publicano. Um outro publicano que falou assim, se eu lesei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. É óbvio que se rolou. Então, o exemplo bíblico nos mostra que eles eram odiados por um bom motivo. Agora, eu estou te falando que alguém que vivia uma vida estranha, beirando o ilegal, beirando o imoral, Mateus, simplesmente Jesus vai chamar pessoas para acompanhá-lo, para andar perto dele, e ele já começa fazendo uma baita escolha. Ele fala, você aí. Gente, imagina se alguém pagou algum tipo de propina para o Mateus. Não estou dizendo que sim, estou dizendo que é possível. Se ele não fosse odiado pelo fato de cobrar impostos, talvez ele poderia beirar a vida aí de uma pessoa imoral. Até porque vai acontecer um banquete na casa dele e quem vai vir não é gente da alta da sociedade. Não vai vir nenhum fariseu. O fariseu não foi para a festa. O fariseu ficou de longe olhando a festa. Os fariseus estavam acompanhando Jesus, porque desde o milagre que ele tinha feito, eles estão ali engasgados, pensando, cara, o que é esse homem? Eu estou com, sabe a pulga atrás da orelha? Eles estão falando assim, vai que esse homem é sério. Então eles estão seguindo de longe, olhando, falando, olha lá, olha na casa de quem ele entrou, olha quem está entrando. Imagina, meu irmão, e já aconteceu isso comigo. Um dia eu consegui um contato com uma pessoa que tinha um problema com dependência química, daí a gente começou a ajudar pessoas com isso. Aliás, faz um tempo que não aparece um, não que eu queira que tenha gente com esse problema, mas eu sei que tem para a gente ajudar, né? Então, preste atenção aqui, estou eu no bar do Abraão, por quê? Porque eu tinha um homem que estava embriagado arrumando briga. Aí eu catei o homem e falei assim, não, pelo amor de Deus, sai, para com essa briga. E eu estava com um monte de livro que eu tinha vindo para a igreja estudar e com uma bolsa de lado assim, então eu estava todo, mas eu catei o homem com o braço só e saí carregando o homem. O homem estava muito embriagado. Quando ele passou no Abraão, ele começou a falar para Abraão que eu salvei a vida dele. Ah, o pastor salvou a minha vida. Aí ele falou assim, quero que pague alguma coisa para ir no refrigerante. Gente, eu nem gosto, mas ele me fez beber uma Coca-Cola.
Aí tá bom. Nisso, eu já contei isso para vocês. Passa um rapaz que tem problema com dependência química, ele falou assim, pastor, aí ele fez assim, ó. Ele passou, foi muito engraçado. Gente, que isso parece piada, mas não é. Ele fez exatamente isso, pastor, aí ele veio aqui e falou com o Marcelo, falou assim, cara, teu pastor estava na barraca. Você entendeu? O fato de alguém ver um pastor parado na barraca ofendeu, chamou atenção, deu um nó na mente. Agora nós estamos falando de Jesus, um mestre, alguém que deveria zelar por sua moral, andando na companhia de gente suspeita, entrando na casa de gente suspeita. Eu estou te falando que esse texto que eu iniciei aqui, Jesus, ele chamou um homem que não era um exemplo, ele não chamou alguém pronto, ele não chamou alguém para apresentar à sociedade e falar, seja como Mateus. Não chamou. Mateus vai gostar do discipulado, vai falar muito de discipulado, mas ele não era o cara para Jesus falar, meu Timóteo, para quem estava aqui de manhã, não era para Jesus falar assim, ó, esse aqui é o cara, olha para ele e imita ele. Mateus era uma pessoa sobre suspeita. Agora, Jesus está fazendo bem o que o evangelho promove. Deixa eu te contar uma coisa aqui, meu irmão. Jesus precisa de você, que está quebrado, que está arriado. Você que fala assim, cara, a minha vida parece que é pecar. Pecado me define. Eu não sei viver sem pecar e eu não sei viver sem ser preso do pecado. É para você o evangelho. Você vai descobrir hoje que o evangelho é para gente quebrado. Para gente inteira, o evangelho não presta. O evangelho não é para quem não entendeu a necessidade que todos temos de Deus. O evangelho é para pessoas que estão arriadas. O apóstolo Paulo disse isso de si, antes da gente seguir. O apóstolo Paulo falou, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu. Ele me deu força para fazer o que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Paulo matava por intolerância religiosa. Paulo perseguia cristãos, jogava na prisão, torturava. Paulo era esse tipo de gente. Ele está falando aqui de uma coisa que ele era. Ele disse, mas eu alcancei misericórdia, pois fiz isso na preocupação, na incredulidade. Ele diz, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele diz, mas por essa razão me foi concedido misericórdia, para que em mim, principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua longanimidade completa, e eu servisse de modelo para todos aqueles que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, eu sei que você ia falar o louvor, mas Deus único, honra, glória para todos sempre, amém. Olha as palavras de louvor de Paulo, ele está dizendo, eu era ruim. Ele me quis para mostrar que Jesus veio salvar o que não presta, e eu sou o principal desses. Paulo falou, eu entendi o meu lugar. Meu irmão, que hoje você despenque de um lugar de orgulho. A minha oração, literalmente, é que hoje você saia daqui sem pernas. Que isso, pastor? Que Jesus te bande, sabe? Eu já passei por isso no futebol, quando as pernas somem. Um rapaz, ele tinha problema nos nervos, literalmente. E eu estava no time adversário dele. Eu dei um drible no rapaz que era do time dele. Eu só ouvi assim, ladrão, eu já não sei mais nada. Eu só vi o céu. E fui jogado literalmente da pista em cima de uma bicicleta que estava lá na... Ele veio, me pegou aqui assim, e foi. Vocês já levaram a banda assim? Então, que Jesus te bande, meu irmão. Jesus chegue por trás com tudo, e não vai ter VAR, não vai ter nada, não vai ser falta, porque alguém precisa demolir essa sua estrutura para que a gente siga entendendo o que é o Evangelho. Você está entendendo? Amém? Então vamos nessa. Quando Paulo ele fala isso, para mim ele caracteriza o que é o Evangelho. Esse texto de Jesus com Pedro, com Mateus,
ele poderia ser usado para nós, para falar da misericórdia de Jesus. Mas eu quero mostrar o povo endurecido, eu quero falar dos fariseus. Esses homens, esses fariseus, eles representam um momento na nossa vida que o zelo ele se torna uma prática de autojustificação. Presta atenção aqui. Você já ouviu um cristão que se autojustifica? É um desafio muito grande, porque nós temos que ser zelosos, temos que ter uma vida de práticas devocionais, nós temos que ser entregues a Jesus, mas nós não podemos pegar isso e nos tornar justos por meio disso. Você está entendendo? Você tem que entender que você faz por causa daquilo que a obra de Deus fez em você, mas você não faz para ser aceito. Você nunca será aceito por Deus, quer você o que você faça. E é uma verdade que às vezes cai no esquecimento. Às vezes precisamos ser relembrados. Hoje eu quero trazer a sua memória para você entender que sim, você é um pecador, que sim, o único merecimento que você tem diante de Deus é a condenação eterna, e que ele sim se moveu de forma misericordiosa, e ele quer que a igreja se mova nessa mesma forma. O que está acontecendo aqui é que os fariseus, eles estão olhando, estão pensando, faz sentido o ensino desse cara aí? Esses milagres são chamativos, esse negócio todo que está acontecendo, esses homens que ele anda, que ele chama, sim, ele está chamando homens para algo revolucionário. O que está acontecendo? É o início do ministério de Jesus. Jesus está chamando ainda. E o que está acontecendo ali? Os fariseus estão curiosos. Que homem é esse que senta com gente ruim? Agora, o que os fariseus nos ensinam? Nós podemos estar enfermos sem saber. É interessante porque a fala de Jesus que os sãos não precisam de médico, é óbvio que ninguém aqui enfrenta uma fila do nosso SUS ou tendo plano de saúde. Não sei se você já teve o desprazer de pagar um plano de saúde e chegar lá, ficar na fila por horas. Não sei se você já teve, mas já pensou você enfrentar aquela fila? Marca aí na tua mente esse momento, volta lá naquele dia e de repente o médico fala assim, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Você fala assim, nada. É óbvio que o médico vem para o enfermo. Isso aqui é muito óbvio. Mas seria esquisito Jesus falar que existiria saúde fora dele. Seria estranho Jesus olhar para aqueles homens que, por sinal, ele vai chamar de sepulcro, vai chamar de cova, de lugar que coloca coisa morta, e ele falar que esses homens estavam sãos. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo para nós, para a gente já começar aqui como ponto de partida, o seguinte: você está enfermo e não sabe. Eu vim para quem está enfermo e sabe que está enfermo. Eu tenho que estar com quem acha, com quem entende. Vocês não são o meu caso. Não é para vocês que eu vim. Eu não posso lidar com vocês. Vocês estão plenos. Vocês estão justos. Vocês não têm o que sanar, o que resolver. Vocês estão fortes. É sarcasmo, querido. O reconhecimento aqui não é que eles estivessem saudáveis. Não existe. Sabe por quê que eu tanto bato na tecla? Que para mim, uma igreja que não marca um discipulado, que não vive uma vida com Deus, que não pratica, que não se instiga ao crescimento pós uma mensagem, ela não está ali desesperada para entrar naquela mensagem. Eu suspeito que vocês não marcam conversa, não é que vocês não tenham o que ajustar, é que vocês não querem ajustar. É o caso dos fariseus. Eles estão falando que está tudo no lugar, a lei está sendo cumprida. E quando a gente não cumpre, guarda isso aqui no teu coração, a gente faz um sacrifício, está tudo bem. Deus passa por cima dos nossos pecados, cobrindo com o nosso sacrifício, e vida que segue. Alguns de vocês aqui já tacaram essa vida no automático também. Quando eu não acertar ali, não for muito cristão, eu peço perdão a Deus e sigo fazendo. Mas você não está pronto, querido, para o confronto. Você não está pronto para o reconhecimento de si, para olhar para você e falar assim, agora eu vou falar quem eu sou. Agora eu vou falar o que os outros não sabem. Eu vou falar o que Deus conhece a meu respeito. E esse ser que eu não quero ser, mas eu sou, é ele que eu quero que seja transformado. Mas eu quero falar francamente. Já pensou se todos nós pudéssemos ser nós mesmos? Alguém nos deu essa liberdade de botar para fora. Igreja é lugar disso, gente. Mas tem se tornado o contrário. Nós temos nos tornado um lugar
que os fariseus falam, eu dou o dízimo de tudo. Lembra? O fariseu, ó, é a linguagem dele. Eu oro tantas vezes, eu jejuo, eu tenho lido a Bíblia. Rapaz, já li a Bíblia de capa a capa 2 vezes, eu subo o monte, eu não sei o quê, eu não sei das contas. E vai contando o currículo de ser iluminado que ele é. Aquilo tudo se torna uma ideia de autojustificação, e Jesus contou uma parábola assim, para dizer que teve um homem que não ousava levantar os olhos para olhar para o templo para orar. Ele abaixou a cabeça e socou o peito, dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus falou, no final, quem apresentou um currículo impecável desceu sem justificação, e quem se reconheceu na miséria que se estava, desceu justificado. Então, meu irmão, presta atenção, é princípio básico. Não se tem cura para quem não reconhece aonde ser curado. Não se tem força para quem não se reconhece aonde ser fortificado. Não se tem resultado para alguém que não apresenta uma área que precisa de transformação. É básico. A ideia é que nós estamos nos tornando a cada dia mais pessoas enrijecidas numa mentalidade de que está tudo bem. Nós ficamos presos numa ideia de que a gente tem que estar bem, o bem-estar. Não, tem hora. Converta o vosso riso em pranto, a alegria em tristeza. E Tiago vai orientar, sinta a sua miséria. O evangelho, ele não comunga com essa ideia da psicologia atual, da ideia do bem-estar. Não, a transformação não vem no bem-estar. A transformação vem no reconhecimento, no cair a ficha, no chegar no fundo do poço. Uma coisa que é básica na terapia de dependente químico. Se você tentar tirar alguém da droga, provavelmente você não vai conseguir. Provavelmente você vai se quebrar junto com essa pessoa. Se você já tentou, você sabe do que eu estou falando. Todo mundo tem uma linguagem, a ANA, esses narcóticos, alcoólicos anônimos, quando eles chegam lá, a pessoa fala assim, que o outro precisa chegar onde? No fundo do poço. É básico. É quando o cara fala, eu desci a um nível que eu não tenho mais para onde ir. E até que isso chega. Enquanto o cara não entende a miséria que ele entrou, gente, ele não sai de lá. Assim somos nós, gente. Isso aí não é coisa para dependência química, não. Isso é coisa de ser humano. Isso é do evangelho. Enquanto você não reconhece quem você é, o evangelho não é para você. Pode ficar tranquilo. O evangelho não mira em você até que você esteja pleno, perfeito, bom. E o que mais a sociedade tem lutado? Para a gente criar uma ideia de bem-estar inexistente. Você constrói todo um castelo, gente. Vem a vida e te tira alguém. Você perde o emprego. Você descobre uma doença que você não tinha feito nada para ter. Você entendeu que não existe esse tal bem-estar? Existe a vida. A gente vive enquanto se vive. Só que aí isso é uma ideia anticristo. Porque Jesus, ele veio para olhar para você e falar assim, cara, dá conta das tuas misérias. Eu sei que você tem, reconhece elas e vem para mim que eu quero transformar isso. Eu quero mudar essa condição. Eu quero apresentar você como um exemplo, um modelo de que se tem transformação. Você entendeu, meu irmão? Aí, é interessante que a gente pode possuir um problema e não ter consciência. Sabe aquela pessoa que tem mau hálito, tu pensa, será que ela não sente? Gente, não é possível. Tu já passou por isso? Tu pensa assim, cara, essa pessoa está com mau hálito. Será que ela não sabe que tem mau hálito? Eu conto ou eu boto a mão na frente quando ela falar para ver se o vento bate e volta? Como é que vai ser? Você já teve alguém que tem um problema? Um problema. Você fala assim, cara, ele não sabe que tem. Estranho. Será que ele não percebe que é ridícula essa atitude dele? Já? Talvez alguém já pensou isso de você, fique tranquilo. Sabe qual é o grande questão? Possuir um problema, possuir uma condição e não reconhecer, cara, é a coisa mais inútil da vida. Jesus mandou uma carta para uma igreja no Apocalipse e ele falou assim, ó, conheça as tuas obras, a obra que você realiza, você não é nem frio nem quente. Quem dera que você fosse frio ou quente. Assim, você é morno e não é nem quente nem frio. Estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Jesus está falando assim, o fato de você não se definir me causa vômito. Me causa nojo. Aí ele usa as palavras da igreja dizendo, você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Gente, como é que alguém pode chegar?
Eu lembro de um evangelismo. Um amigo, a gente fazia evangelismo na rua, e a gente sempre gostou de fazer evangelismo conversando com as pessoas. Literalmente, parando, falando, como é que você está? Tudo bem? Meu nome é Jeff, tal, sou de uma igreja. E a gente está falando um pouco de Cristo, estamos orando com as pessoas na rua. Você pararia um pouquinho para escutar, tal? Como é que é você, sua família? Está tudo bem? Eu posso orar por algum motivo? Daqui a pouco eu vou orar por você. Ah, ora por tal coisa. A gente ia nessa abordagem, cara, e daqui a pouco a gente falava uma mensagem sobre Cristo. Aí o amigo se irritou com um camarada que estava muito embriagado. Ele começou, tu é feliz? O cara, eu sou feliz. Tu é feliz? Sério, gente, isso não é, parece piada, mas não é. Eu sou feliz. O cara todo assim, lesado. Ele, tu é feliz nada, cara? Eu sou feliz sim, cara. Tu é feliz? Ficou nessa de, meu irmão, tu é feliz, tu não é feliz. Sabe por quê? Felicidade é um conceito tão vago. O que é ser feliz? Cara, eu tava vendo no YouTube, tem gente que vive num sertão e tem canal com 60 mil inscritos. E o cara faz o quê? O dia a dia do sítio. E tá feliz. E você pensa, eu que não sobreviveria num lugar de seca. Deus me livre, eu não tenho um shopping para ir. Tem gente que é assim. Só que vai tirar uma pessoa de lá e trazer para cá. A pessoa fala, Deus me livre. Essa cidade barulhenta, poluída, não tem um verde, não tem um lugar para ouvir um passarinho cantando solto, tem que botar tudo em gaiola. Você entendeu que felicidade não tem a ver com existe um padrão? Então talvez o menino fosse feliz, só que talvez não. Talvez aquela bebida escondia alguma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. O que eu quero colocar para você? Jesus, ele fala para a igreja que a igreja, ela era infeliz, aí ele diz assim, sim, ele afirma, miserável, pobre, cego e nu. Como alguém não vê que está sem roupa, que não enxerga, que vive numa miséria e que é infeliz? Como? Me explica, como que alguém é capaz de estar nesse estado e não se reconhecer nele? É possível. A espiritualidade é uma condição que às vezes a gente não sabe que está nela. Às vezes tu tem um conceito e fala assim, cara, tá bom, eu sou mais do que a maioria. A gente não percebe o nosso estado, gente. No período que eu mais achei que à minha volta eu vivi um avivamento, eu fui ver um jovem dessa época, ele veio bater um papo comigo, me pedir perdão, porque ele falhou muito comigo e eu achei que aquele jovem nunca viria, mas ele falou, não, eu preciso muito me retratar com você, e veio. Aí foi muito gostosa a conversa. Só que no meio da conversa ele quis me contar a vida dele nesses anos que ele está longe de mim. Aí ele virou e falou assim, o que eu fiz, cara? Eu me desviei, mas dentro da igreja. Aí eu, Aí ele, não, eu falei, não, pode falar, cara. Eu só achei engraçado. Você se desviou dentro da igreja. Ele é. Sabe o que eu fiz? Eu lembrei dos nossos amigos daqui. Aí ele apontou para a igreja de onde a gente era. Ele falou assim, eu fiz igual eles. Eu levei um baque. Aí ele falou assim, tu lembra dos caras como eles eram? Aí eu trouxe na mente. Falei, cara, a aparência era impecável. A igreja estava cheia. A gente ganhava jovens. A gente fazia isso, fazia aquilo. O garoto usou como pano de fundo para se desviar uma igreja que ele viveu. Você está entendendo que a gente pode estar aqui achando que a nossa condição está abalando o Bangu, né? Como a gente fala aí nas gírias da vida? E a gente simplesmente se pega como esses fariseus pensando, tá tudo bem, eu não preciso de quem? Quem que eu preciso? Um outro momento, Jesus tenta confrontar, e eles falam assim, livres? Nós precisamos ser livres de quê? Nunca mais servimos a ninguém. Mentira, né? Babilônia, Assíria, Roma, Grécia. Pelo amor de Deus, como que nunca? Eu sei que não foi na ordem, tá? Como que nunca? Eles só fizeram ser escravos. Mas eles falam para Jesus que... Aí Jesus fala assim, tudo bem, mas quem comete pecado é escravo do pecado. Eu estou citando para você João 8. Ele está falando, e a escravidão do pecado? Vamos conversar de dentro para fora. Não vamos falar de fora, não estamos falando de você como um indivíduo. Você é preso. Aí eles falam que não. Ele falou, se vocês não fossem escravos, vocês seriam filhos. Não, vocês são escravos. Gente, como é difícil diagnosticar essa geração.
Tu não pode falar nada para ela, tu não pode dizer para ela que não, o pensamento dela não é assim, que o mundo não é da cor que ela quiser colorir. Sim, o mundo tem cor, já veio com cor, a rosa já é rosa, e existe rosa de outras cores também, porque nós decidimos dar esse nome para a planta, mas o mundo já está colorido, você não pode recolori-lo. Não, você não pode redesenhá-lo. Alguns querem provar que a Terra é plana, mas ela não, ela é redonda. Os 4 cantos dessa Terra que a Ana Paula cantou, não significa que ela seja quadrada, tá? Você entendeu a questão aqui? Não, essa geração ela é muito difícil de falar, olha, você precisa de mudança. Você tem que entender que você tem um problema. O evangelho ele não está para quem não precisa dele. Pode ficar tranquilo. Pastor, eu não preciso de nada que você prega. Show de bola, a vida vai seguir vida. E eu não sei se você entende, mas você não vai parar o evangelho com essa sua atitude, porque muitos já tentaram parar. E eu quase estou cantando Anderson Freire, aquele homem, o outro. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A igreja vai continuar a igreja. Se você não quiser o evangelho hoje ou não entender que o evangelho é para você, o evangelho não é para você, está tudo bem. Você segue cativo nos teus pecados e eu vou seguir liberto no sangue de Jesus. O que acontece? Nós precisamos entender uma coisa aqui. O texto, ele é citado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, ele fala assim, um verso, uma parte, 31, 5:31 de Lucas e 32. Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Aí ele acrescenta, ao arrependimento. Eu gostei da ideia de Lucas e Marcos. Por quê? Jesus não veio chamar pecadores a se tornarem pecadores ou a continuarem pecadores. Jesus, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. O que é isso? Ele está falando o seguinte, eu chamo a pessoa no estado que ela está, mas eu tenho para ela uma proposta de mudança. A palavra metanoia aí, a palavra para metamorfose, mudança, transformação, uma coisa se tornando outra coisa. Então Jesus ele está falando que os pecadores podem deixar de ser pecadores e se tornarem pessoas sãs, pessoas livres, pessoas que andam agora para glorificar a Deus. É interessante que nesse interim, quando Jesus está expondo o problema, o defeito daqueles fariseus, eles começam a chamar quem está acreditando. Ele começa a encostar e falar assim, dá uma olhada. Porque um líder, um mestre, um rabino, ele era responsável por passar com a vida, não é com as palavras. Lembra que Jesus falou? Ele falou assim, olha para aqueles que sentam na cadeira de Moisés. Ele falou assim, ouve o que eles dizem, mas não sigam o que eles fazem. Jesus falou, eles não têm alinhamento entre o que fazem e o que falam. Ouça o que eles falam, porque é certo, mas não faz o que eles fazem, que vocês vão dar ruim. Então é um desalinhamento. Aí você sabe o que eles fazem? Eles grudam nos discípulos e falam assim, que rabino é esse? Que mestre é esse que vocês estão seguindo? Olha com quem que ele está sentado. A Bíblia diz que os pecadores vieram, gente. O pessoal falou, vai ter festa. Eu imagino como é que foi esse negócio. Bagunçado, badernado. Não era um pequeno grupo, não era uma célula, não era um culto. Era um negócio muito estranho. Jesus, a santidade em pessoa, sentado e um monte de gente ruim em volta. É igual se eu arrumasse aí uma mesa de miliciano e você passa e fala assim, aí você ia fazer também, né, pastor? E eu sentado com a galera falando, vamos lá, gente, vamos falar aqui um pouquinho, vamos comer. O que vocês estão achando desse frango? E o Messi? Deu Messi, gente. Não é Argentina, não. Messi. Deu Messi. Parabéns, pô. Coroar. Tem que torcer pela alegria do cara. Mbappé ficou riado daquele jeito, fez 4 gols, gente. Que deu show. Sim ou não? Parabéns para ele. Tô doido para ver ele Neymar no Paris de novo. Vai pegar fogo daqui para frente. O futebol tá ficando bonito de novo de ver. O Vascão tá voltando para a Série A. Me perguntaram qual era o meu time. Falei 777. Eu não sei nem falar esse outro nome. Então, é muito fácil, você gruda em quem está ouvindo e fala assim, cá para nós aqui, que história é aquela aí do líder de vocês, o cara da moralidade, o cara da ética, está sentado com aquele tipo de gente? Eles pensaram, pegamos.
Gente, eles ficavam à espreita, eles ficavam anotando as falas de Jesus. Era uma coisa ridícula, porque por que eles não se incomodavam? Todo religioso é assim, ele não só deixa. Ele fica assim, mas aquilo que o pastor falou, fala aí. Não é estranho? Teve uma vez que uma pessoa saiu da igreja. A vida é difícil de pastor, tá, gente? Porque eu peguei uma Bíblia, naquela época não tinha tecnologia, aí eu botei uma Bíblia na NTLH, botei outra Bíblia na Revista Corrigida, que eu queria mostrar para a igreja, numa pregação, a comparação das duas versões. A pessoa falou assim, eu não vou ficar nessa igreja não, tá maluco? O pastor prega com duas Bíblias diferentes e foi embora. Saiu até hoje. No outro momento, a pessoa entrou aqui e falou assim, pô, gostei muito da palavra do pastor, mas ele não prega com Bíblia, ele prega com tablet. Tipo, ai, meu Deus do céu. Se eu não for pregar com tablet que eu posso aqui, a Bíblia está aberta aqui, irmão. Crê você. Os teus olhos não veem, mas está. Se eu não for pregar com isso, eu vou ter que voltar a pregar com duas Bíblias. Eu vou ter que voltar. Meu Deus, está tudo anotado. Você quer mesmo que o papel? Daqui a pouco vai ter ventilador. Você já tentou falar com uma folha batendo essa... Ô, coisa ruim. Coisa boa, libertadora é isso aqui, gente. Eu fui lá na Secref, quem foi me acompanhar viu, né? Falei com a pastora, pô, passei maior aperto, cara. Eu com a Bíblia lá, porque ela pede, né? Aí eu levei a Bíblia, e eu tô aqui. Aí, não sei o quê. Gente, eu passei mais tempo organizando minha Bíblia do que distrai. Mas você entende que a pessoa tenta achar alguma coisa. Aí tu fala assim, mas espera aí, a pessoa não pregou a Bíblia? Pregou. Tu gostou? Gostei. Mas por que tu não vai ficar na igreja? Ele prega com um tablet, tá maluco? Jesus estava pecando? Se Jesus não tivesse sentado ali, eles iam estar falando assim, snob, né? A coisa dos desses santarrões pecadores era falar, descredibilizar, tentar acabar com a imagem daquele que estava trazendo uma coisa estranha, porque eles consideravam imundo sentar com quem não era da laia deles. Jesus estava praticando ali uma imundície para eles. Você não está entendendo. Não se sentava na mesa com qualquer um. Então, descredibilizar a primeira coisa. Eles se viam, nós somos os saudáveis, eles são os contaminados. Meu irmão, quantas vezes você se viu isso? Você é o perfeito, você é o saudável, você é o incontaminado, você pode julgar a igreja, você pode fazer acontecer, ppp, papapá, e todo mundo está errado, o pastor está errado, sei quem está errado. E vamos lá, vamos achando os errados da vida e menos a minha própria vida. Eles se viam saudáveis por quê? Eles tinham um amuleto, um apego, uma coisa que não podia sair da vida deles. Qual? Sacrifícios. Eles começaram a fazer o seguinte, olhe comigo no texto de novo. Jesus termina falando, vão e aprendam o que significa. Jesus está dando para eles Oséias 6,6. Ele falou, vai lá no profeta Oséias 6,6 e medita. Ele não falou 6,6 porque não tinha essa referência de divisão de versículo e capítulo. Mas ele falou, eu quero que vocês entendam uma palavrinha. Se vocês aprenderem, vamos lá, vocês vão tirar 10 na prova. Misericórdia quero, e não quero misericórdia, desculpa, porque a versão buga aqui minha mente, e não sacrifício, pois não vim chamar os justos e sim os pecadores. Você pode ir comigo lá em Mateus, capítulo 12? Capítulo 12, 7 de Mateus. 12, 7. O que ele fala aí? Jesus está naquele momento que os discípulos pegam algo de comer, uma espiga de milho no sábado. Por eles fazerem isso, olha o problema que vai dar, e Jesus vai ter que falar uma frasezinha. Olha que frase que é. Mas se vocês soubessem o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocente. Vamos pegar aqui uma coisa. No primeiro ele fala, vão e aprendam. No segundo ele fala, seja impecável, meu filho. Piadinha de tiozão, né? Ainda bem que foi você. Aí a piada tá fresca. Ó, se vocês soubessem. Se vocês soubessem. Ele está falando, vocês não aprenderam a lição ainda? Não? Sabe por quê, meu irmão? É muito fácil. Ei, olha aqui.
É muito fácil você se esconder que o sangue de Jesus está te limpando, que o sacrifício dele fez algum efeito na tua vida. Toma ceia, hoje é dia de ceia, olha que coisa. Aí você toma ceia, e você faz não sei o quê, e você faz não sei o quê, e toma aqui, vamos dali, vem de cá. Você está achando que você está saudável. E Jesus falou assim, até quando você vai omitir esse monte de problema aí que a gente teria que resolver? Gente, deixa eu te falar uma coisa, deixa Jesus mexer em tudo. Personalidade. Se o que você chamar de personalidade, eu gosto muito do Homem ao Máximo, né, Anselmo? Porque ele fala isso, nós trocamos, a gente chega assim e fala assim, pastor, errei. O quê? Pastor, falhei. Pastor, não atingi o alvo. Fala, irmão, a palavra. Fala aquela palavra que leva para o inferno. Pequei. É a única coisa, não é Deus que leva, não, é o pecado. Deus destina quem não quer largar o pecado. Hein? Porque a gente fica tentando trocar para amenizar a nossa consciência. Não estou tão bem quanto devia. O que seria isso? Meio pecado, meio santidade, meio pombagira, meio Espírito Santo? Uma pomba, outra pomba? Como é que é isso? Um encontro de pombas? Como é que é isso? Briga de galo, que é isso? Vocês me fazem pecar, gente. Hein? Fala aí. Como é que vai ser isso? Eu já te falei que tem gente que tem demônio de estimação. Fala, eu que não largo a minha pomba. Ela está em mim. Ela me dá tudo que eu preciso. Tudo que eu sou, eu devo a ela. É. Teve um rapaz que chegou para mim e falou assim, eu estou indo na igreja, mas eu já conversei com o pastor. Eu sei que é um demônio que me deixa assim. Eu estou falando sério, gente. Faz tempo que eu não conto essa história. Vocês estão até se assustando de novo. Ó. Cadu, cadê o Cadu? Cadê o Cadu? Cadu, deixa eu olhar para tua cara agora. O cara virou e falou assim, pastor, não tire esse demônio de mim. Cadu já sabe contar minhas histórias antes de mim, gente. Ele falou, eu quero ficar com esse demônio. É ele que eu tenho ele há um tempão. É sério, é sério. Pode parecer piada, mas não é. A piada veio pronta. Eu não pude nem falar. Deu vontade de perguntar, quem está falando? O demônio? Só para eu saber com quem eu estou conversando. O cara sabia que era um demônio, mas ele tinha um demônio de estimação. Quantos de nós não tem uma coisa que a gente se apega? Eu sou assim, minha personalidade, é meu jeito. Ô, gente, quando foi que lacraram a mudança? Deixa eu te contar uma coisa. Deus podia ter lacrado a mudança quando ele expulsou o nosso amigo Adão, lá do Éden. Porque ele falou, se ele tomar e comer da árvore, ele vai ficar eternamente assim. Deixa eu te contar o que aconteceu. O homem pecou, caiu, falhou. Agora, o que ia acontecer? Ele ia tomar da árvore da vida e ia viver eternamente pecador. Deus falou, vou botar ele para fora. Sabe por quê? Isso abre espaço para mudança. Ele tanto oscila para cima quanto para baixo. Depois eu dou um jeito nisso. Deus te deu uma bênção chamada mudança e você vai ficar se apegando a uma coisa chamada personalidade, jeito de ser. Meu irmão, tudo Jesus pode mudar. Ele pode pegar alguma coisa em você que não é agradável. Talvez você é assim, mas não é saudável para quem está à tua volta. Como é que você vai fazer? Você vai criar a tua ilha? Me fala para a gente não passar por perto, porque vai que a gente encontra lá a tua personalidade, né? Algum dia a gente chega lá e tu tá com a tua personalidade afloradinha. Que isso? Você não vive no isolamento, você vive para o outro. Andar no espírito, diz a Bíblia, que nós seremos saudáveis para o outro. Isso é o ensino de Paulo em Gálatas 5. É que eu não vou morder, eu não vou devorar. Olha que coisa. Canibalismo, cara, na carnalidade. A Bíblia fala que nós seremos transformados a ponto de amarmos uns aos outros. Então, pelo amor que você tem a Deus, você não pode se apegar, porque se tem uma das coisas que nós precisamos estar o tempo todo reconhecendo e apresentando para Deus é a área de mudança. Você tem uma hoje. Não é possível que não tenha. Até mordi os lábios. Não é possível que você não tenha. Agora, olha o desafio dos discípulos. O desafio dos discípulos é interessante, porque a lição foi aprendida. O nosso mestre é um médico. Ele gosta de gente, olha, meu irmão, ruim. Ruim para nós, não para ele. Ele vê doçura onde você vê amargo. Ele ama gente com defeito e você quer botar para fora. Eu virei para o pastor e falei assim, amor, vamos falar sério agora para a gente começar uma mudança. A gente jogou limpo um com o outro. Eu virei e falei assim, vamos lá. Tu tem medo de fulano voltar para a igreja por causa dos problemas que ele tá? Falei, ela, aham. Falei, eu também.
Falei, fala sério, tem gente que a gente não quer que volta mais, porque chegou num status que ficou perigoso andar com esse aí, andar com Jesus. Foi ou não foi? Ela, sim. Falei, mas e agora que ele não veio para esse povo que acha que tá bom? Olha só o que ele faz, gente. Ele deu essa resposta para os fariseus. Eu deixo as 99 e vou atrás da que se perde. Tem lógica? Não. Ovelha não podia ficar sem pastor. Ele está falando, mas ninguém aqui está precisando de cuidado. Vou atrás daquela que se perdeu. Essa tá com... Ele deu essa resposta para os fariseus. Quando? Lucas 15. Você sabe o que aconteceu lá? Ele vai dizer, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Não foi só na casa de Mateus. Provavelmente Jesus fez festa lá na casa dele. Jesus, lembra do Cafarnaum? Luz. Ele falou, vou fazer da minha casa um pequeno grupo. Gente, só tinha gente boa, cara. Judas ladrão, Tomé incrédulo, Pedro confuso, problemático, Mateus, o publicano. Tinha outro que era Zelote. Você sabe o que é isso? Era uma turma radical também. Ele falou assim, vou chamar gente bagunçada, vou fazer uma equipe maneira. Vou fazer igual a equipe de Davi lá na caverna de Adulão. Vou chamar só gente ruim. Vem os endividados. A Bíblia diz que tinha os amargurados de espírito, endividado. Davi falou, esse é o exército. Encontrei. Você sabe por quê, meu irmão? É difícil treinar quem está aqui, ó. Você chega lá no crowd e fala assim, tem defeitos nessa planilha. Então faz a tua, entendeu? Mas para quem está endividado, ele pensa, que planilha deliciosa. Anselmo, que aula bem dada. É sério. Quando você pega alguém que está precisando da lição, o cara fala assim, cara, eu posso nem concordar, mas eu topo isso aí, eu topo. Gente, a maior delícia é você pegar alguém que quebrou. Você olha para ele e fala assim, cara, seja assim. Ele fala, qual é o próximo passo? Isso aqui já está cumprido. Eu estou indo para Jesus. Agora, gente que pensa que está, gente que pensa que é. Sabe o que acontece com esses homens? Aqui Jesus vai ter que começar a bater um papo com eles falando assim, ele abandona 99 para ir atrás de um que se perde. Deixa eu te contar uma coisa. A gente falava que os anjos fazem festa, não é? Eu descobri uma coisa ouvindo após Joel. Não, o texto não diz isso. Diz que tem festa diante dos anjos. Diante é de frente. Eu estou diante da Kátia. Então é Deus que festeja a volta do pecador, meu irmão. Não são os anjos que fazem festa, não. Os anjos ficam, rapaz, ó, não é que ele gosta de um. O que o Evangelho resgata no capítulo 15 de Lucas? O valor da pessoa. Uma dracma, um filho, uma ovelha. 100 para um, tu perdeu. Tem toda uma explicação, mas tu perdeu uma ovelha, mas tu tem 100. Não é assim, gente. Ah, na igreja saiu 50, mas ganhamos 500. Que se lasque quem foi. É assim, gente? Jesus não pensa assim, Jesus pensa na unidade, no unitário, no valor unitário, valor de pessoa, um a um. Ele falou, cada um é importante, principalmente alguém perdido. Sabe por quê? Para ele é que eu vim. Se você falar para mim hoje, meu estado é de perdido, mesmo que eu sou seu discípulo aí, pastor, estou aqui na igreja, mas eu estou perdidaço. Isso, é para você, indivíduo. Seja bem-vindo ao negócio. Agora tu entrou. Começou agora o evangelho, né? Tudo aquilo a gente ensaiou, é isso? Porque até hoje você não entendeu que você não dá para você peca, você falha, você erra, você não acerta. Mas aí o que acontece? Presta atenção aqui. É tão interessante que tem um pensamento. Jesus fala, foge de quem pensa que é, mas não é, e corra para quem não é e tem que ser. Você entendeu? Jesus não nos chama para ficar abominando pessoas pelo estado de pecado delas. Jesus nos chama para correr de religiosos que pensam que estão no status onde não estão. O nosso país está uma bagunça em termos de igreja, porque tem muita gente achando que chegou no lugar onde devia de falar. E agora ele abre a boca e ele proclama uma libertinagem e as pessoas estão querendo ser livres. Ele pega ela e taca na libertinagem. Mas tem o outro lado, que prende a pessoa, oprime ela a ser uma coisa por fora que ela não é por dentro.
Tem o fingimento e tem o libertino. Tem o faz o que tu te der na telha. Vai lá, meu filho, seja o que tu é uma borboleta, bate a asa, vai. Só que tem esse lado aqui, ó. Tem esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é terrível, irmão. Porque ele fala para você assim, tu é crente, tu não joga no bicho, tu é crente, tu não fala palavrão, tu é crente, tu no isso, tu no aquilo. Aí vai dando um cheque. Tu é crente. O problema é que ninguém dá conta de cumprir isso aqui. Aí é por isso que nós somos, mesmo o número de desviados e de convertidos da igreja. O último censo que um pastor sério teve acesso e contou era isso. Mesmo o número de desviados é o número de convertidos no Brasil. Por quê? Porque não se converte, gente. As pessoas entram para a igreja. Aí ela começa a falar, como é que é pertencer ao clube? A gente não fala palavrão, não? Nem pode chamar de filho de Belial? Não pode nem fazer um xingamento crente. Eu posso xingar a mãe dele falando, seu filho da Maria Madalena, não? Não, pode improvisar um xingamento. Misericórdia, crente. Ah, se eu te pego, eu te jogo na fornalha. Estou ameaçando, mas... A gente faz isso. Misericredo, aí vai a linguagem. Gente, é muito ruim. Misericórdia, Senhor. O povo esquisito somos nós. Eu lembro quando começou aqui na igreja, tinha uma mistura, que aqui a gente sabe, né? Dependendo de onde tu senta, é um tipo de igreja. Eu gostei dessa definição do Vitor. É pentecostal, é batista, é mais tradicional. Não tem importância, não é isso que eu gosto aqui na igreja. Dependendo de onde tu senta, irmão, tu tá num grupo. Se tu quer o do fogo, senta com o povo do fogo. É assim, tu quer mais calminho, povo mais calminho. Aqui, ó, vai tranquilo, vai na sua. Você tem que ser você. Agora, por que vai falar isso? Ah, mas tinha um povo pentecostalzaço. Aí começou varão para um lado, varão para o outro. Olha só, irmão, eu vou começar a ridicularizar o jovem. Vou começar de baixo para cima. Se vier com essa história de me chamar de varão, eu vou chamar o jovem de mancebo. Se é para usar a palavra antiga, vamos usar na íntegra. Me chama de Jefferson, de pastor, de varão, não. Falei, que coisa esquisita. Teve uma vez que eu vi um crente se cruzando. Eu conto essa história aqui também, Cadu. Os crentes falam assim, fala vaso, ô terra, ô glória, hoje você vai lá dar um glória com a gente? Vai ser manto, eita glória, eita mistério. E passaram. Falei, cara, se eu tô de fora, eu não me sinto nem evangelizado, porque eles poderiam, vai ter culto hoje às 19 horas ali na rua tal, hein? Conto com você, irmão. Não, vou estar lá, cara, pode contar, nós vamos lá adorar o Senhor. Ficou mais bonito, ficou não? Ou ficou inteligível, vou usar a linguagem de Paulo. Deu para entender. Sabe o que acontece? Jesus e Paulo orientam a nem comer, a nem participar, a estar longe. Sabe qual era o real perigo? Isso aqui é sinistro. É mais perigoso comer com alguém religioso do que comer com um pecador. Gente, por que nós não podemos? É princípio básico do evangelho. À medida que você se auto-justifica, você perde a justificação. Se você se defende, para que você precisa de um advogado? Hã? Hein? Se você se defende, para que você precisa de advogado? Você está entendendo? Se você tem defesa, para que você precisa de alguém que te defenda? Hã? Se você tem argumentos, para que você precisa que alguém argumente por você? Gente, você tira Jesus do lugar de justificação. É Ele que justifica, que te torna justo. Só Ele. E se você apresenta outro, pastor, como Deus não me abençoaria? A igreja está assim, cara. A igreja está assim. Isso é autojustificação, gente. Isso é farisaísmo. Isso é apresentar no zelo a Deus o motivo dele querer amar a gente. Ele tem que me amar, porque olha como é que eu sou. Estamos juntos? É romper com o evangelho. O evangelho se perde. Não é o evangelho. Agora eu quero falar uma coisa. Gente, os convidados do banquete é inusitado. Sempre é, tá? Sabe por quê? Nós vamos ler Mateus 22. Vamos lá. Mateus 22, no verso 1,
mostra que Jesus acredita em quem a gente perde a fé. Você está aí? Jesus acredita em quem nós perdemos a fé. Ele vai contar uma história para mostrar isso. E diz assim, até o verso 10. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Só uma pergunta. Já casou? Você sabe que a lista de casamento é um negócio complicado, né? Tu pensa, eu não gosto da minha prima, por que eu vou chamar ela? Eu gosto mais do meu amigo. E aí tu vai, mas é prima. Aí bota prima. E deixa o amigo que tu gosta de fora, não é assim? Quando você faz uma lista, você seleciona. Ou você faz uma lista para chamar todo mundo. Então tinha lista, tinha ou não tinha essa festa? Eu às vezes faço umas festas e eu me sinto assim também. Por que eu não chamei fulano que viria? E fulano não veio, eu chamei. Enviou ainda outros servos dizendo: diga aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e animais, gente, da engorda, já foram abatidos, está tudo pronto, o churrasco já estava pronto, no isopor. Venham para a festa, está esfriando. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Faz sentido? Alguém foi te chamar para uma festa e te mataram? Ele está falando dos profetas, ele está falando dos homens de Deus. Foram pregar para eles falando: Deus estava esperando você com o banquete pronto. Vamos matar ele. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa já está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para os encruzilhadas dos caminhos e convide para os banquetes todos os que vocês encontrarem. Olha agora. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Olha a ordem. Maus, primeiro vem gente ruim e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Tu vai estar lá? Tu é o maus ou o ruins? Ou os bons? Pois você quer acabar de vez, né? Eu falei que Jesus ia acabar com as tuas pernas, mas eu que estou arrancando. Gente, fala aí. Aí, olha Mateus, capítulo 8, 8:5. Gente, olha isso aqui. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, na casa dele, um centurião se aproximou dele, implorando. Você sabe o que é um centurião? Um homem que cuida de um exército de 100. Só que ele é romano. Romano. Lembra de alguma coisa? O povo que dominava sobre o povo de Jesus. Tendo Jesus, Senhor, meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno. Vai começar agora. Ele fala: eu não posso. Não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Faz sentido? Para quem estava pronto, não quis, menosprezou. Ele falou: eu quero gente que daria valor à comida. Você já comeu uma comida gostosa na companhia de quem não sabe nem o que está comendo, gente? Você já teve um momento que deveria ser maravilhoso na companhia de quem não queria estar ali? Tu pensa assim: para que eu fui sentar com essa pessoa? Eu tinha que trazer para cá alguém que é mais agradável. Então você já teve uma companhia que não é boa? Tu fala assim, Dona Tânia nas excursões, vê um monte de gente falando, né, Dona Tânia? Dona Tânia, você tem que levar o pessoal aí, ó. O pessoal não está querendo fazer trilha.
faz umas discussões aí, só que tem que levar gente boa. E Jesus estava falando assim, não sei, não eram dignos, chama quem vai dar valor, cara. Você já fez isso com o teu aniversário? Eu já muitas vezes. Falei assim, tem gente que não quer estar aqui porque tá. Então a gente podia ser libertador, falar assim, você não quer estar, eu não quero que tu esteja. Tu não me celebra, eu também não vou curtir nada a tua presença. Vamos fazer o seguinte, vamos nos libertar. Essa sua cara não me ajuda. Pelo menos sorri para mim. Você já viu? Papo que a pessoa está assim, ó. Entendeu? É isso. Jesus está falando, gente, para que a gente fez tudo isso? Preparamos uma festa para pessoas que não eram dignas. Elas não entenderam a celebração que foi, o que eu fiz. Eu não chamei elas para uma festa americana. Eu falei que eu matei os meus bois e preparei tudo para elas. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é a vida cristã, querido. Tem momentos que Jesus está assim, tentando celebrar a sua presença, tentando fazer você celebrar a presença dele, falando, quando é que nós vamos entrar em comunhão? E você falando, Não tá legal não, Jesus. Te garanto que uma coisa, ele não vai ter nenhum tipo de misericórdia em falar, tu esbanjou aquilo que eu quis te dar. Infelizmente, eu não tenho mais nada para tratar com você. Acabou a festa. Um dia vai acabar, gente, o convite da festa. E vai começar o da caldeira ardente, onde o choro e o ranger de dente, eu não gosto de falar dessa parte não, mas tem que falar, tá no texto. Vai ter um dia que não vai ter mais como. Acaba-se os argumentos, acaba tudo. E o que você creu ou não creu é indiferente. Você vai desfrutar de uma vida eterna distante ou com Deus, independente se você falar hoje que Deus não existe. Vai dar de cara com ele do mesmo jeito. Ele pode não existir para você aqui, ele pode não ser real para você aqui, você pode não querer um relacionamento com ele aqui, mas você não tem como evitar o tete a tete. Eu, como pregador do evangelho, é isso que eu creio, é isso que eu entendo que será. E eu lhe peço uma coisa. Pastor, eu tô sendo uma pessoa totalmente desconectada da festa. Eu não dou muito valor a isso, não. Esse negócio, para mim, eu parei de vislumbrar que estar com Deus é bom. Redescobre. Redescobre. Provavelmente você é alguém que se auto-justifica. E, meu irmão, de coração mesmo, deixe esse mundo te enganar, não. Esse bem-estar que o pessoal prega é mentiroso. A alegria não vai voltar dia 1º. Apesar que vamos fazer uma festa da alegria, mas não vai. Covid vai seguir matando. O desemprego vai continuar. Você vai continuar sendo uma pessoa que vai olhar à sua volta e vai ver pessoas com depressão. A alegria não vai voltar. O que resolve não é política. Não deixa esse Brasil te enganar. A gente falou uma coisa lá em casa que é verdade. Um dos motivos que eu fiquei feliz pela seleção não ir adiante. É o único, aliás. Porque brasileiro tem memória curta. Uma vitória no futebol, gente, te deixaria lesado a beça. Tu iria esquecer o que está acontecendo por debaixo dos panos. Tu iria esquecer que vai mudar o governo, que as coisas vão começar a acontecer. Pão, dá pão e vinho, engana as pessoas, ludibria, distrai. Não, a vida vai voltar a acontecer do mesmo jeito. Vai mudar nada para você, querido. Algumas leis podem te beneficiar, outras vão te prejudicar. O que eu quero colocar? Chega dessa ideologia de bem-estar. Isso não é real. Alguém tem que te falar que a vida é sofrida, a vida é uma passagem, ninguém passou por aqui plenamente. Você vai perder alguém, alguém vai te perder. Prepare-se, você que tem seus pais, prefiro que eles vão do que você. Que isso, pastor? Você prefere que você dê esse desgosto de um idoso te colocar para debaixo da terra? Eu já vi isso acontecer. É isso? Não, ele preparou para que vocês fossem o que são. Nós temos que começar a voltar a pregar esses princípios. Os pais passam, os filhos ficam. Nós estamos deixando para o mundo a nossa mensagem. Pelo amor que você tem a Deus, gente, começa a buscar uma vida com Ele, começa a buscar uma vida plena com Ele. E a vida plena com Ele é a vida que eu falei aqui, loucura. Paulo falando que tinha tristeza sobre tristeza e mandando os outros se alegrar, falando, estamos felizes. Alegrai-vos no Senhor. Tem alegria em Cristo enquanto o mundo está pegando fogo.
Então não prepare-se para dias melhores, prepare-se para dias piores. Prepare-se para a ruína e entenda que no meio disso tudo tu vai dar risada, tu é maluco mesmo, a paz do mundo não vos dou. Não é a paz do mundo, é a minha paz vos dou. A paz dele não é circunstancial, a paz dele é acima das circunstâncias. Então, pelo amor que você tem a Deus, vamos lá. Você precisa sentar hoje no banquete dele, sim ou não?